Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 703 e minguando até 587 dias, 17 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias 19 horas e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, é muito importante, ok? Blog diário de 703 com o título A Casa é Sua, parte 29, certo? Se você não acompanhou essa abertura deste título, acompanhe, é muito interessante, está na descrição do vídeo, ok? Vamos entrar neste novo subtítulo, o corpo relativo, certo? Vamos explorar essa nossa física juntamente com aquilo que é ideologia, deixando essa ideia ideológica sair para fora, se permitindo que ela vai para fora, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês tenham a praticidade. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua, é só descer na descrição do vídeo, vocês vão acessar isso, essa abertura com praticidade. Faça esse trabalho de conscientização, é muito importante. Em seguida, eu deixo uma referência deste subtítulo para vocês acompanhar e também deixo uma referência à abertura deste subtítulo, eu vou fixar ele enquanto ele estiver rodando o subtítulo, por exemplo, desse título, o, o corpo relativo, enquanto ele estiver rodando, eu vou estar deixando ele fixado na descrição do vídeo, certo? Eu deixo a abertura deste título e também deixo a abertura deste subtítulo para que vocês possam ter praticidade e acompanhar tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. E por fim, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Isso tudo na descrição com praticidade para vocês. Tudo que vocês façam é interessante para que vocês possam entender deste blog diário, certo? Não faça pouco caso e relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho e com dedicação, ok? Vamos entender vou fazer uma prévia abertura deste subtítulo, o corpo relativo, e depois nós vamos entrar de vez neste blog diário, certo? Para a gente fazer essa analogia sobre aquilo que tivera acontecido no passado, eu vou tomar dois textos de abertura para que vocês possam compreender o que nós vamos relacionar dentro deste blog diário, ok? E tratando diretamente desse corpo físico, dessa matéria física, nós vamos relacionar e entender deste subtítulo, o corpo relativo, certo? O corpo relativo, certo? Eu não vou colocar do tempo, geralmente eu relaciono, depois do corpo eu relaciono o tempo, eu relaciono outro corpo. O tempo ele vai deixar uma imagem daquilo que nós somos, ou para aquilo que nós estamos pensando de nós mesmos, ou então daquilo que nós queira manipular outro corpo emocional. Então eu deixei o corpo relativo para que isso possa ser realmente relativo de acordo com aquilo que as pessoas entendam de si mesmo, aquilo que as pessoas entendam do relacionamento, do seu relacionamento social, daquilo que as pessoas compreendam do tempo relativo, daquilo que as pessoas compreendam da formação de Cristo, daquilo que as pessoas compreendam daquilo que é o reino de Deus. Tudo isso vem bem explicado dentro deste blog diário. É só vocês fazerem o acompanhamento e vocês não vai ter dúvida de nada que está sendo dito. Tudo bem expressado, bem claro, tudo que eu fale, até mesmo uma criança de
8 a 12 anos consegue compreender tudo, porque são, expressões de fácil compreensão, sem muita complicação, certo, para passar a mensagem, geralmente falando direto dessa nossa língua, daquilo que nós compreendemos, usando essas expressão sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, fazendo uma mediação junto daquela que está dentro da formação de Cristo e aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa relatividade, é fácil de compreender, ok? Entenda isso. Então vamos lá para o contexto de uma breve abertura. Depois nós vamos fazer a leitura corrida e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Mas agora vamos fazer uma breve abertura. Vamos lá, deste subtítulo. Eu não permito que outro corpo emocional interfere diretamente na minha obra. Tudo que eu tenho é a obra da minha mão. Olhem para Emmanuel, veja o quanto Deus o ama, a sua obra. Eu não permito que outro corpo emocional seja maior do que eu, e se for assim, eu o invejo a este corpo, e matando o corpo, eu o enterro na areia da praia para que eu tenha a obra de sua mão. Tudo o que eu tenho é a manipulação das obras dos meus irmãos, e agora dizem por aí que eu não existo? Eu dei a minha vida por esta obra. Neste tempo, né, neste dia, o meu filho veio para minha casa e eu perguntei a ele: "Filho, você brigou com a sua esposa?" E ele me disse: "Não, não, não briguei." E eu falei: "Fica à vontade, a casa é sua. Se quiser, podemos sair para beber e esquecer a vida." Eu estou relacionando este subtítulo, cada pessoa vai ter a compreensão das suas formas, cada um vai fazer a analogia. Eu não vou fazer expressão livre sobre essa abertura, porque é um ato de reflexão do entendimento de cada um dos corpos, cada um vai compreender das suas formas. Você pode explorar a Bíblia significativa, elas vão te ajudar em uma interpretação boa, ok? Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer o a expressão livre, né, a expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos explorar esse nosso corpo, fazer com que nós, movimentemos para fora por uma coisa boa ou por uma coisa ruim, certo? Deixando sair de dentro de nós uma coisa boa ou uma coisa ruim, fazendo essa relação para o tempo ou para o reino de Deus ou para o outro corpo emocional, certo? Ou para a formação de Cristo, certo? Pode relacionar isso e tudo em caixinha separada, nenhuma coisa tem a ver com a outra. Esses 4 que eu lhe disse, ela não vai haver uma coisa com a outra, ela não vai ligar uma coisa na outra. Por exemplo, né, às vezes você relaciona, o reino de Deus, ele é espírito do início ao fim. Você relaciona o outro corpo emocional, aí você pode relacionar para ele uma coisa que é objetivo e que seja relativo e seja concordância entre 2 corpos, né, e que isso seja bom, né, ou se for uma coisa negada, vai ficar complexo de compreender. Aí já mais ou menos uma ideologia que você está criando para manipular o outro corpo emocional. Esse relacionamento corpo a corpo, ele é muito delicado. Ou então você pode relacionar a formação de Cristo é tudo aquilo que está tendo dito dentro deste blog diário, que é a ideologia para que todos ficam unidos por um só juiz, certo? Existe essas 4 formas para que você possa relacionar o seu corpo diretamente, deixando isso sair de dentro de você e relacionando essa ideia para que você possa compreender tudo da sua forma, ok? Vamos lá para a leitura para a gente fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. O Cristo é uma imagem do poder de Deus. Esta imagem explica uma possibilidade. Esta possibilidade não explica que o Cristo não é uma matéria e nem
espírito. Isto explica que tanto a matéria como também o espírito não explica a realidade de Deus. Este é o ideal conclusivo das línguas dos corpos e que permitem o corpo criar no lugar de Deus, por uma cabeça dividido do corpo. Corpo e cabeça deste corpo. Evidentemente que este ideal coloca o corpo no lugar de Deus e como os muitos se fazem criadores por um corpo que se movimenta no tempo relativo das vossas relações. Todos esses corpos vão explicarem a relatividade de um corpo. Este corpo se coloca no lugar de Deus por uma expressão. Esta expressão pode ou não ser a realidade deste corpo. Isto explica o tempo passado, mas não o tempo presente, pois o sacrifício deste é a maldição de todos igualmente. O corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo. O tempo, né? Peraí, deixa eu ver. A vida é. Não, vamos voltar de novo. O corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo relativo deste corpo. Isto explica que a vida é um caminho do corpo em movimento, explicando o bom comportamento e o mau comportamento deste corpo. O corpo representa uma ação representa um caminho um caminho é relativo para o passado e para o presente e para o futuro. Evidente que o corpo é a exposição desta vida sobre tudo o que podemos manifestar. Eu falei manifestação do corpo? Não, e sim a manifestação da vida. Este corpo flexiona a vida para uma exposição do corpo. O corpo ele é relativo para o tempo. Isto explica que o corpo é matéria, e matéria não se movimenta sem a percepção do movimento. Isto explica que a vida é relativo e a manifestação desta. Isto explica que a vida é relativa à manifestação desta realidade. Vamos lá fazer a expressão livre, certo? Vamos explorar esse contexto, é muito explicativo, tem detalhes aqui, nós vamos entrar nele, que vai ser muito explicativo. Vamos por início, né, sem precipitar, e vamos voltar a Deus do início, fazendo a leitura e expressando, fazendo uma relatividade sobre aquilo que é a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. O Cristo é a imagem do poder de Deus. Esta imagem, né, tanto do homem como também, né, do poder de Deus, ela não tem realidade quando se trata da criação de Deus. A criação de Deus é uma matéria em movimento. Tudo que Deus cria é matéria em movimento. Então, tudo que nós criamos depois do nosso corpo emocional, tudo que nós criamos é uma coisa que nós inventamos sobre Deus, sobre a formação de Cristo, sobre o outro corpo emocional. Nós vamos criando isso e relacionando para que nós podemos ter os nossos interesses, para que nós atingimos os nossos objetivos. Quando nós colocamos o objetivo no lugar do nosso corpo, nós ficamos como uma imagem, como uma estátua. Então, essa estátua, ela vai decidir coisas por você, você vai se comportar como se fosse um objeto, e então você vai ficar frio com as pessoas, você não vai se importar com os seus irmãos, porque você vai agir como se você não tivesse a vida. Entenda isso. Então, tanto essa imagem do poder de Deus, que é o Cristo, e tanto a imagem do homem, pode ser coisas que nós criamos.
A imagem de Deus, ela serve para a unificação, mas a do homem não serve para nada. Do homem não serve para nada. Quando eu coloco os meus interesses em primeiro plano, mais do que a formação de Cristo, ele não vai servir para nada. Ele não vai servir para nada. Eu vou começar a manipular as pessoas, vou começar a colocar os meus planos objetivos no meu lugar da minha vida, da minha realidade, para me ter, obter coisas a qualquer custo. Não vai ter resolutividade, você dá com a mão e perde com a outra, é simplesmente isso. Não vai ter, satisfação, não vai ter realização com Deus, não vai ter realização com outro corpo, não vai ter nada disso. Tudo que você tiver também é uma imaginação. Você pode fazer uma coisa exposta dos seus objetos, mas você vai ficar apagado, você não tem relatividade, você é frio com a sua esposa, você é frio com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, você é frio com essa sociedade, porque você está sendo um objeto apenas, você está se permitindo, você manipula outras pessoas por uns objetivos e se permita ser manipulado, assim como uma imagem. Entenda isso. Então, entendendo, ó, o Cristo é uma imagem do poder de Deus. Esta imagem explica uma possibilidade. Esta imagem explica uma possibilidade. Esta possibilidade explica que o Cristo não é uma matéria e nem espírito. Espera aí, o Cristo não é uma matéria e nem espírito? Deus é espírito. Agora, o Cristo não é uma matéria e nem espírito? Certo. O que que nós devemos compreender aqui? No terceiro milênio nós paremos. Aqui quando é o terceiro milênio, vamos falar o terceiro milênio. Geralmente a gente fala o sexto, porque a formação de Cristo verdadeira veio através do sacrifício do corpo vivo, certo? Então, aonde que as pessoas dizem que Deus estava dormindo, sei que tem lá as suas liberdades, as suas flexões, as suas realidades, aquilo que vocês queiram ser um objeto para as pessoas e tal, queira ser apenas uma imagem dentro da sociedade, uma estátua, sei lá. Mas aí vamos aqui, a partir do terceiro aqui, vamos lá, espírito, nós temos espírito, a vida e o corpo, palavra, vida e corpo, um corpo materializado, aquilo que se movimenta, tudo aquilo que Deus criou, então parou aqui. Então, nós temos um espírito que é o princípio e nós temos um espírito que é o fim. Este espírito que é do princípio, ele também é do fim, ele é a mesma coisa. Ele passa por um corpo emocional, então ele para em uma determinada situação e as pessoas começam a imaginar coisas sobre Deus, imaginar coisas sobre os relacionamentos social, imaginar coisas sobre a formação de Cristo, imaginar coisas sobre as suas próprias realidades, os seus planos objetivos começam a se colocar no lugar do seu corpo emocional, então você gera complexidade. Porque aí o que temos aqui ou é o reino de Deus, ou é a própria glória de Deus, ou ele é o próprio Cristo. O Cristo, ele representa a flexão dos corpos. Entenda que ele não é espírito, porque o espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Então, o reino de Deus, ele é a próprio Deus, ele é espírito do início e vem o espírito do fim. E o que é que representa o Cristo para nós? A flexibilidade dos corpos. Ele vai contribuir para a unificação de todos os corpos. Unificando, aí as pessoas decidem, certo, da sua realidade, decidem quem eles vão ficar, se é com Deus, né, com o Criador de tudo, ou ela vai continuar com essas ideologias, certo? Enquanto tiver complexidade, quando estiver confusão dentro da sociedade, o Cristo vai mantendo para flexionar, porque o Cristo, Deus usa o Cristo para unificação, para formar o seu reino. E então Deus nesse tempo ele está usando o Cristo e Deus coloca esse Cristo como um único mediador. Mas você compreenda que tanto a imagem do homem e quanto a imagem de Deus, que é o Cristo, ele não existe, ele não é espírito e nem matéria. Nenhum deles, porque nós somos parte do reino de Deus, nós somos criado por Deus, nós não somos uma imaginação daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos. Então, essa mensagem é muito interessante para que vocês compreendam isso, ok? Entenda isso. Isto explica que tanto a matéria como também o espírito não explica a realidade de Deus. Vamos voltar a Deus do início, que é muito interessante.
O Cristo é a imagem do poder de Deus. Esta imagem explica uma possibilidade. Esta possibilidade explica que o Cristo não é matéria e nem espírito. Isto explica que tanto a matéria como também o espírito não explica a realidade de Deus, porque a realidade de Deus é o quê? É o reino dele, que é certo? É o reino dele. É a matéria em movimento, é a sua forma correta de realização com ele. E isso explica o reino de Deus, ok? Entenda isso. Este é o ideal conclusivos das línguas dos corpos, né? Quando eu falei que este é o ideal conclusivos das línguas dos corpos, significa que tanto a imagem daquilo que os homens criaram para relacionar Deus, o próprio Cristo, e aquela imaginação que muitos atos conscientes veem pela uma realidade de relacionar Deus diretamente, pela uma intimidade diretamente com Deus, tanto esta imagem do poder de Deus, tanto também como eh, esta língua dos corpos que eles criaram sobre aquilo que eles imaginavam sobre a Deus e que fica flexionado por Cristo, tanto o poder de Deus como também as línguas dos corpos, eles são uma flexibilidade conclusiva das nossas línguas, daquilo que nós criamos para Deus. Eu eu acredito que é a formação de Cristo, eu começo a falar isso, daquilo que eu acredito. É realidade? Se não for realidade, vai servir apenas para uma unificação. Agora, se for realidade, então estou sendo íntimo de Deus, você está sendo íntimo de Deus. À medida da forma que você manifeste a sua realidade, manifeste a sua vida, manifeste a sua palavra, manifeste a sua vida, você é o próprio o reino de Deus em manifesto, é simplesmente você estar um com ele, certo? Agora, eu posso ter uma ciência e trabalhar isso, fazer uma percepção disso e fazer um trabalho de unificação, chamar todos para Cristo, para criar uma ideologia, para falar, vem para cá. Aqui que está o reino de Deus. Nós temos que compreender tudo que vier a ter acontecido no passado para que a gente possamos entrar em nossas realidades. Então, depois que nós compreendemos este passado, a gente começa a compreender a nossa realidade. E a nossa realidade é elas que nos dá acesso à intimidade com Deus. Elas que nos faz nós realizar com Deus, ok? Entenda isso, né? E que permita um corpo criar. Vamos lá. Não explica a realidade de Deus. Tanto a imagem do poder de Deus, que é o Cristo, e tanto também a imagem daquilo que o homem vier a ter criado, as suas línguas significativas, tanto um como o outro, não explica a realidade de Deus. Este é o ideal conclusivo das línguas dos corpos, né? Ou seja, né, se você cria a coisa sobre Deus, serve para uma formação inconsciente, né? Se você está dentro de uma comunidade religiosa, serve para unificação, serve, certo? De todas as formas, mas são as línguas, são aquilo que nós imaginemos, ok? E que permita o corpo criar no lugar de Deus, né? Então, as línguas dos corpos permita a eles que se criarem no lugar de Deus. E o Cristo, lembre sempre que ele vem para flexionar essas línguas, ok? Então vamos lá. E que permite o corpo criar no lugar de Deus por uma cabeça dividida do corpo, corpo e cabeça deste corpo, certo? Entenda isso. Muito interessante essa parte, bem explicativo, não é? Muito interessante. Vamos lá agora expressar mais, vamos ler outro parágrafo e vamos seguir em frente com essas explicações. Vamos lá. Evidentemente que este ideal coloca o corpo no lugar de Deus, né? E como os muito se fazem criadores por um corpo que se movimenta. Muitos se fazem criadores por um corpo que se movimenta. Evidentemente que este ideal se coloca o corpo no lugar de Deus, e como os muitos se fazem criadores por um corpo que se movimenta. Se você tem a percepção
você vai conseguir fazer um bom trabalho social, porque você antes de você movimentar esse corpo, você vai ter uma percepção, e essa percepção, ela vai deixar tanto o seu corpo flexionado, como também os outros corpos flexionados. Então você trabalha na ideologia para a unificação do reino de Deus, para a unificação do reino de Deus, certo? Mas agora, se você não tem essa percepção, você vai movimentar o seu corpo diretamente para a sociedade, você vai ficar muito negado, principalmente nesse tempo, você vai confundir aquilo que é a realidade com o objeto. E aquilo que você que é o seu interesse, e quando você relaciona o objeto em primeiro plano, você fica negado, porque, né, o carro é mais importante que a pessoa, né, o dinheiro é mais importante do que as pessoas. Eu vou, né, numa festa, as pessoas me reconhecem por causa do meu carro, por causa daquilo que não sabe da minha sabedoria, não sabe da minha intimidade com Deus. Então, eles começam a relacionar aquilo que é objeto. Então, o mínimo que eles vão fazer, que eles vão dizer, eles vão falar: "Olha, essa pessoa é bem-sucedida, é bem aquilo", então vai começar a pegar na sua mão, porque você está de carro bom, você tem uma casa nova, uma mansão nova, sei lá. E não que isso seja ruim, certo? Isso tudo pode ser acrescentado e pode ser relacionado, você pode usar isso, mas não que isso seja mais importante do que as pessoas, certo? Deus, quando você coloca as pessoas, o objeto mais importante que as pessoas, você está maltratando, você está desprezando, você está fazendo racismo, preconceito, tudo quanto é tipo de coisas que vem pela mau comportamento de um corpo e outro, vem pelo aquilo que você é objetivos, você tem uma mente capitalista, você relaciona somente aquilo que é objetivos, não respeita as pessoas pelo aquilo que elas são, então fica muito complexo, entenda isso, ok? Evidentemente que este ideal coloca o corpo no lugar de Deus, e como os muitos se fazem criador e por um corpo que se movimentam no tempo relativo de vossas relações. Todos esses corpos vão explicar a relatividade de um corpo, né? Dependente do que você faça, que você vai relacionar objetivos, que você vai relacionar qualquer coisa, o seu corpo é relativo, ele é flexionado, Deus fez isso. Desde quando você entenda que ele se movimenta, você entenda que ele é flexionado para tom, ele é flexionado para o tempo, ele é flexionado para o outro corpo emocional, ele é flexionado para a formação de Cristo, ele é flexionado para os seus planos objetivos, certo? Desde que você não coloque esse objeto no lugar de pessoas, tudo bem, vai dar certo, certo? É o suor do seu trabalho, é a sua produtividade. Você pode morar em qualquer casa que você queira e você pode usar qualquer carro que você queira, né? Desde que você faça a percepção, certo? E não maltrate as pessoas por um objeto, tá tudo certo, ok? Entenda isso. Não é um Fusca que vai fazer você uma pessoa melhor, e nem uma Ferrari que vai fazer você uma pessoa melhor. Quem vai fazer você melhor é você mesmo. É você mesmo que vai fazer você uma pessoa melhor. Entenda isso. É muito interessante isso, ok? Então, todos esses corpos vão explicar a relatividade de um corpo. Este corpo se coloca no lugar de Deus por uma expressão, né? Todos os corpos, né? Atos consciente e inconsciente, eles vão usar esses corpos expressivos. Quando ele não tem a percepção, ele vai movimentar, ele não vai usar o seu corpo expressivo, ele vai movimentar diretamente a matéria dentro da sociedade. E vai ficar muito negado, principalmente no dia de hoje. Em outros tempos, você pode até fazer o movimento da esposa, né? Movimentar a matéria diretamente, você pode até fazer isso e der certo quando você estiver no reino de Deus, porque tudo vai ser uma coisa só, porque o homem já vai estar conectado com essa grandiosidade que é com o reino de Deus. Mas hoje, se você não fizer a percepção e movimentar o seu corpo diretamente, você vai gerar muita complexidade, certo? Não faça isso, faça a percepção. Antes que você abra a boca, antes de você gerar alguma coisa sobre as suas expressões, certo? Não cometa injustiça, faz uma análise, faz uma percepção daquilo que você está dizendo para que você não diga besteira. Porque
o tempo está aí, o conhecimento está vindo e vocês vão entrar em juízo por tudo aquilo que vocês estão recebendo, ok? Entenda isso. Esta expressão pode ou não ser a realidade deste corpo, né? Esta expressão pode ou não ser a realidade deste corpo. Isto explica o tempo passado, né? Vamos supor que veio naquele tempo de Emanuel, né? Houvera um sacrifício, uma imagem tomou o lugar do homem, né? E tomou o lugar do homem, tomou também tomou o lugar de Deus, né? E depois em seguida ele tomou o lugar do homem, né? Uma imagem tomou o lugar de Deus e em seguida ele tomou o lugar do homem. Fazendo aquele que se toma o lugar de Deus, ele deixa todos os flexionados e aquele que se toma o lugar do homem, ele coloca apenas um objeto para governar a vida dele. Ele vai para a festa e relaciona: olha aí o meu carro, olha a minha casa, olha a minha mulher, olha o meu. Não que isso seja ruim, certo? Eu posso falar disso desde que eu não coloco o objeto no lugar das pessoas, certo? Eu tenho consideração, eu tenho consideração. Tem respeito, eu tenho respeito. E pronto, acabou, né? As minhas produtividade, aquilo que as pessoas estão vendo, não é, né? É uma coisa que pode ser bom para mim, né? Ter mais poder econômico e poder usufruir de alguma coisa e o outro que o poder econômico te dá essa liberdade, ok? Entenda isso. Então, esta expressão pode ou não ser a realidade deste corpo. Isto explica o tempo passado, mas não o tempo presente, pois o sacrifício deste é a maldição de todos igualmente. Perfeito, não é? Não é? Entenda isso, entenda isso. O corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo relativo deste corpo, né? Eu estava tendo uma complexidade para ler esse livro, que eu dei uma continuidade, né? Olha só, o corpo é relativo à vida, a vida é relativo ao tempo, né? O corpo é relativo à vida. Quando eu falo que o corpo é relativo à vida, ele vai se voltar por uma realidade que é dele. Por exemplo, quando eu falo do corpo, se eu falar da vida, eu estou falando daquilo que é meu interior, daquilo que é meu espaço, daquilo que é a minha consciência, daquilo que é tudo aquilo que está materializado, né? Entenda isso, certo? Então, o corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo, ao tempo. Quando eu relaciono diretamente a minha palavra e a minha vida ao tempo, eu deixo o meu corpo flexionado, eu deixo ele sendo gloriado com toda essa grandeza que é o corpo celeste, com toda essa grandeza que é o reino de Deus, e automaticamente eu vou estar sendo gloriado junto com os meus irmãos, certo? Porque eu não minto para ele, eu falo a verdade, né? Eu falo a verdade para eles. Então, eles vão entender que eu sou uma pessoa de confiança por aquilo que eu digo, porque aquilo que eu digo a ele é verdade. Entenda isso. Então, o corpo é relativo para a vida, para nos conscientizar quem nós somos por dentro. A vida é relativa ao tempo relativo deste corpo, aonde que nós joguemos tudo para fora, né? Ou pode ser uma imagem desse corpo, aonde eu coloco o objeto no lugar da matéria em movimento, né? O dinheiro é mais importante, ou pode ser uma percepção daquilo que é a formação de Cristo, né? Deixando os outros corpos flexionados para chamar ele em juízo. Depois do corpo existe essas complexidade, porque ele vai cair direto dentro da sociedade. Então, ele vai ficando delicado a forma que você vai fazendo a percepção, da forma que você vai fazendo este movimento para dentro da sociedade. Isso poderá ser uma coisa boa ou não, vai depender de cada um, daquilo que vocês estão relacionando, ok? E entenda isso. Então, o corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo relativo deste corpo. Isto explica que a vida é o caminho do corpo em movimento. A vida é o caminho do corpo em movimento, né? Explicando o bom comportamento e o mau comportamento deste corpo, né? Perfeito, fechou. Então, nós entendemos que
né, que a vida, a nossa palavra, a nossa vida, ela dá uma relatividade para a matéria em movimento. Se nós não tivermos a relatividade dessa palavra, que é a nossa vida, nós não conseguimos, relacionar bem a outros corpos, porque nós estamos se formando uma pedra, nós estamos se formando um objeto, nós estamos relacionando apenas o objeto às pessoas, aquilo que é seu interesse objetivo, aquilo que você queira ter um carro, aquilo que você queira ter uma casa, aquilo que você queira ter um marido bom, aquilo que você queira ter uma esposa boa, aquilo que você queira ter um filho bom, uma esposa boa, tudo isso vira interesses e planos objetivos. Eu não tenho que querer nada, eu só tenho que ser relativo. Eu tenho que ser relativo a outro corpo e entender o que ela está me dizendo naquele exato momento. Eu fiz a percepção daquilo que eles estão me relacionando, eu entendo que é bom, entendo que é ruim. Eu falo: "Não, você está me prejudicando. Se você vai vir para casa, tenha responsabilidade, tenha compromisso, certo? Porque não permita que a minha obra seja uma coisa banalizada pelas outras pessoas, né. Outras pessoas se toma o tempo para se, né, para se colocar no lugar de outras pessoas, para se fazer os seus planos objetivos, tira o tempo de um para realizar, para se relacionar com os seus planos objetivos, certo? Todos nós temos os nossos compromissos, temos as nossas responsabilidades, desde que nós relacionemos diretamente à casa de Deus, esse reino de Deus, essa grandiosidade que é o corpo celeste. Então nós vamos se aplicar nos nossos corpos a realidade da vida, aquilo que nós somos para nós mesmos e para aquilo que nós podemos relacionar o bem a outras pessoas, sem levar o prejuízo, sem prejudicar elas, certo? Se eu cheguei numa determinada, né, um determinado comércio, a pessoa, né, ela tem que entender os compromissos, né, que a gente temos que fazer um com o outro, certo? Dizendo sim, não, não e sim, e é assim que a gente relaciona, né? Então, a gente vai deixando, se a pessoa do lado não tem flexibilidade, você entenda a sua particularidade e segue o seu caminho, só isso. A pes Você tem essa detalhes para que você possa compreender, ok? Entenda isso. Então, isso tudo é muito interessante para que vocês possam compreender isso particularmente, certo? Entenda isso. Então vamos repetir de novo, olha, o corpo representa, vamos lá, vamos repetir de novo lá de cima, deixa eu vamos lá. O corpo é relativo à vida, a vida é relativa ao tempo, relativo deste corpo. Isto explica a vida é um caminho do corpo em movimento, explicando o bom comportamento e o mau comportamento. Perfeito. Bem explicado, não é? Vamos então para o próximo parágrafo. O corpo representa uma ação. Uma ação representa um caminho. Um caminho é relativo para o passado, né? E para o presente e para o futuro, e é evidente que o corpo é a exposição desta vida sobre tudo o que podemos manifestar. Tudo tem um princípio, tudo tem um meio e tudo tem um fim para você relacionar. Quando Deus começar a ter criado o homem, ele começou a criar o homem no princípio, depois ele colocou um fim nessa criação, certo? E aí depois que criou o fim, depois que ele tinha, por exemplo, vamos dividir passado, vamos lá, palavra, vida e corpo. Você vê que essa estrutura, ela forma para um corpo presente em movimento, sendo essa, explicando essa realidade, mas alguns outros detalhes eu posso me colocar no passado para uma planos objetivos sobre aquilo que é o reino de Deus, sobre aquilo que é o plano de Deus para a humanidade, para aquelas matérias que se movimentam, para aqueles que estão habitados na casa de Deus, nessa grandiosidade do corpo celeste. Então, eu tenho uma relatividade. Quando eu paro no corpo, eu só tenho aqui um corpo presente, só isso. Mas aí, se eu vou para o passado, eu crio uma ideologia do passado. Se eu vou para o futuro, eu crio uma expectativa daquilo que eu posso ser para o outro, e eu começo a colocar os meus objetivos no lugar da minha realidade. Aí não vai dar certo. É o pão de cada dia. É
em dia após o outro, a gente vamos, seguindo em frente. Então, entenda isso, ó, o corpo representa uma ação, né, essa ação pode ser do passado, pode ser do presente, pode ser, né, um sei lá, entenda isso, do futuro. Eu não gosto muito de falar do futuro, que ele deixa a gente muito negado, como eu tenho dito aqui. Aí vocês façam sua percepção, certo? Então, ó, o futuro, quando ele é plano objetivo, quando você está fazendo uma economia, você está trabalhando, o plano objetivo ainda vai ser bom, certo? Mas é muito delicado você relacionar outro corpo no futuro. Você pode relacionar um objetivo e dê certo, mas você relacionar outro corpo precipitadamente, né, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque eu vou estar dizendo para a pessoa que ela tem que ser legal comigo. "Ah, você tem que ser legal comigo". Não, você não tem que ser legal comigo. Nesse exato momento que você está me relacionando, eu entendi que é bom, eu relaciono. Se eu não entendi que é bom, eu não relaciono. Olha, não quero isso, tá? Não quero relacionar isso, certo? A você, eu não quero relacionar isso e pronto, eu decidi, então, determinado isso no presente mesmo. Não crio expectativa para que as pessoas seja bom comigo, para que, né, sei lá, não dá certo. Então, o corpo representa uma ação representa um caminho é relativo para os passado, ele é relativo para o passado, o caminho é relativo para o passado, alguém viveu no passado. Eu gosto muito daquela expressão que de Jeremias, que antes Deus diz para Jeremias: "Antes que você formasse no ventre da sua mãe, Jeremias, eu já lhe conhecia". Então Jeremias se tocou, falou assim: "Olha, eu já tinha um caminho, eu já tinha um passado, eu estou presente com esse meu novo caminho, com essa minha nova realidade, com esse meu corpo presente diante de a grandeza que é essa casa de Deus, que é esse reino de Deus, então eu vou trabalhar, então eu vou trabalhar". Então Jeremias entendeu isso, certo? O passado dele era do conhecimento de Deus, se era do conhecimento de Deus, era do conhecimento dele também. Então ele começou a entender essas possibilidades, ok? E para o presente e para o futuro, e é evidente que o corpo é exposição. Quando eu falo que o corpo é exposição, é a realidade. A exposição ao sol, né, exposição à sociedade, é uma realidade, certo? Quando nós usamos os nossos corpos expressivos, ele é um corpo precipitado, ele tem a ver com aquilo que é um propósito sobre um reino de Deus, e por isso ele fica flexionado, atingindo mais uma suposta realidade, uma esperança sobre aquilo que poderá sobrevir sobre nós, o reino de Deus. Então, entenda isso, é muito delicado, ok? E para o presente e para o futuro, e evidentemente que o corpo é a exposição desta vida sobre tudo o que podemos manifestar. Então, nós temos uma exposição, né, um corpo exposto, e nós temos a realidade dessa vida, então nós manifestamos elas no presente. Aí o passado e o futuro é um caminho que passou, e, né, eu não vou sentir o meu corpo do passado, eu estou na minha realidade, eu estou sentindo dor agora, eu estou aflito agora, eu estou angustiado agora, isso mostra que é a minha realidade, é essa, e que o meu tempo é este, entenda isso, ok? Isso demonstra que nós somos real sobre nossos corpos emocional, ok? E nós criamos nossos corpos expressivos para flexionar, certo, a outros corpos para que eles possam ser unidos para a grandiosidade que é o reino de Deus, ok? Entenda isso. E tem várias formas de você usar o seu corpo expressivo. Eu estou usando ela agora somente para compreender a formação de Cristo. Eu já tenho muito bem explicado isso a todo tempo para que vocês entendam, certo? Relaciona isso nas suas consciências. Então vamos lá. Tem uma expressão como o corpo é a exposição desta vida sobre tudo o que podemos manifestar, né? Então, tudo que podemos manifestar. Aí tem uma expressão aqui, né? Uma interjeição aí que diz o seguinte: eu falei manifestação do corpo? Não, eu não falei manifestação do corpo. Este corpo, ele é muito astuto, ele é muito dividido, ele é matéria, sabe?
Quando você relaciona ele como matéria, você fica como uma imagem. Ah, então eu dou continuidade. Não, e sim a manifestação da vida. Este corpo flexiona a vida para a exposição do corpo. Por que que ele flexiona? Porque ele dá uma realidade para tudo aquilo que está exposto ao sol, por tudo aquilo que está exposto à sociedade, por tudo aquilo que está exposto para a sua esposa, certo? Você não esconde nada, você relaciona tudo diretamente, você, né, fala o que você tem que falar, né, e deixa tudo bem claro sobre tudo que você compreenda da sua vida, da vida de daquilo que as pessoas queira ou não relacionar você, sobre aquilo que é do seu entendimento e não é, certo? Hoje existe muita complexidade para falar sobre relacionamento conjugal, então nós temos que tomar cuidado, ok? Então entenda isso. Então, eu falei a manifestação do corpo? Não, e sim a manifestação da vida. Este corpo flexiona a vida, né, a minha palavra é a minha vida, né, para exposição do corpo. Eu tenho um corpo exposto, ele representa a minha realidade, tá. Depois que ele deixou de representar um objeto, ele é o meu corpo em movimento, é a minha realidade, é o próprio reino de Deus que está se manifestando para uma realidade, certo? Aí não tem mais suposição, eu sou a realidade ou eu não sou esta realidade, ou eu sou parte do reino de Deus ou estou instituído dela, em simplesmente isso, ok? Em simplesmente isso, ok? O corpo ele é relativo para o tempo, né? Isto explica que o corpo é matéria. Isto explica que o corpo é matéria. E matéria não se movimenta sem a percepção do movimento. A matéria não movimenta. Pode ver aí. Você está aí, tudo que eu estou expressando é por uma percepção, e eu faço esse movimento, faço essa gesticulação, e vocês vai entendendo porque eu estou fazendo percepção. Questão de segundo, eu faço contato e eu começo me falar, me expressar, me mover sobre esta realidade, certo? Tudo faz uma percepção. Mesmo que a pessoa não tenha percepção da formação de Cristo, mesmo que a pessoa não tenha percepção do seu relacionamento corpo a corpo, né, de uma coisa e outra, mesmo que ela não tenha percepção, ela tem que fazer uma certa movimento, né, um automatismo, né, para que você possa entender isso, né, cegamente, qualquer coisa que você queira entender, que a muitas das pessoas, eles movimentam esse corpo aleatoriamente. Isto explica que a vida é a realidade e a manifestação desta realidade, ok? Se inscrevam neste canal, sinalize este vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não compreendeu, eu não sinto necessidade que você faça nada, certo? Só faça aquilo que é do seu entendimento, daquilo que foi útil para você, certo? Se serviu a você em alguma coisa, é certo, faça esta graça diante de Deus, né, sinaliza esse vídeo e se inscreva neste canal, certo? Muito interessante tudo que fora dito. Não deixe de estar acompanhando o blog diário, certo? Eu te vejo no próximo blog. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.